Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians reserva joga melhor, mas tem vaga para alguns aí no time titular. Quem vai entrar em campo na Sul-Americana? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes aquele recadinho. Esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado. Lá você encontra notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o mercado da bola, transferências em tempo real e em todo o planeta. Ativando as notificações do seu time do coração, você recebe tudo na palma da sua mão. Barbada, né? E ainda transmissões ao vivo e de graça do Campeonato Francês e da Bundesliga, o Campeonato Alemão. O link tá aqui na descrição, corre lá, baixa gratuitamente e ó, serve para qualquer celular. Terminou o vestibular proposto pelo técnico Wagner Mancini, colocando times alternativos, um time A, um time B, jogando de 48 horas em 48 horas, 2 em 2 dias, para encontrar um time titular no grande foco, pelo menos nesse começo de temporada, que é a disputa da Copa Sul-Americana. Começa na quinta-feira contra o River Plate do Paraguai no Defensores del Chaco. E aí, quem será que vai jogar? Qual será o time titular, o time considerado ideal? Por quê? Porque esse time que entrou em campo contra o Ituano e venceu por 2-0 é o dito time reservas. O Mancini cansa de dizer que nunca tratou esse time como reserva, mas a gente sabe que, por exemplo, quando ele começa com a defesa, com Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, Bruno Mendes, esse time é o time titular dele. E depois ele foi testando algumas outras opções de jogadores que até não viviam boa fase, não estavam lá com muito prestígio, né? Tipo Luan, tipo Otero, tipo Jô. Ele jogou nesse time alternativo para ver o que acontecia. E foi dando chance para os moleques no dito time titular. Bom, as melhores atuações nessas últimas partidas foram desse time alternativo, mesmo na derrota contra a Ferroviária. Aquele primeiro tempo em que o Corinthians foi muito bem e depois acabou sofrendo a virada. Pois bem, dá para ver nitidamente que alguns jogadores eles cavaram uma vaga nesse time titular. E o time titular é o de quinta-feira. É esse time que a gente vai ver, bom, esse aqui é o time, pelo menos nessa quinta-feira, considerado titular pelo Wagner Mancini. Ainda assim, eu teria cautela em relação a algumas questões. Por exemplo, quando ele fala na entrevista coletiva que vai montar essa equipe dependendo do adversário e da competição, também me demonstra que ele será estratégico ao montar essa escalação. Quando ele diz que o Corinthians o ano não termina na quinta-feira, é sinal que ele quer valorizar também jogadores que não estarão atuando na quinta, mas que poderão ser úteis na sequência do Paulistão e outros jogos da Sul-Americana, jogos que serão disputados em casa, por exemplo, como mandante, porque às vezes quando você vai jogar fora, você adota uma outra postura e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? O Mancini vai priorizar nesse jogo, imagino eu, a experiência. E é por isso que, para mim, na minha opinião, o Jô será titular. Já tem torcedor aí que vai, sei lá, arrepiar os cabelos porque o Jô realmente não vem numa boa fase. Mas esse jogo contra o Ituano, ele foi melhor. Melhor do que vinha sendo. Eu preciso dizer isso. Eu sou um crítico do Jô nessa fase recente, ele não vem bem, mas o Jô, como eu sempre disse aqui para vocês, ele pode não ser a solução, mas ele pode ser útil, ele pode funcionar. Dependendo do sistema, dependendo se ele conseguir ter alguma mobilidade, porque ele estava com mobilidade zero lá na frente, se ele tiver minimamente bem fisicamente, ele vai encontrar os seus atalhos, os seus espaços para poder ajudar o time. Foi o que ele fez nesse jogo contra o Ituano. Não sei se foi pela fragilidade do adversário, que não o soube marcar, não sei se ele estava melhor fisicamente para poder desempenhar isso, mas é fato que o Jô foi muito mais participativo. Eu não estou falando só pelo gol não, que foi um gol de artilheiro, um gol que ele está acostumado a fazer, no cruzamento do Camacho que veio pelo lado direito, mas em outras jogadas ele fez um pivô maravilhoso para o Camacho que desperdiçou, ele conseguiu chegar numa bola que parecia perdida e chutou na trave, se antecipando ao goleiro. Ele participou, teoricamente, né, do primeiro gol, porque a bola vinha para ele, ela passa dele e o Otero faz o gol de cabeça. Então na bola aérea ele foi participativo, ele conseguiu fazer o pivô, ele conseguiu abrir espaços. Foi aquele jogador que a gente espera que ele seja. Eu não estou esperando o Jô de 2017, não. Mas um Jô mais experiente, mais
puxando a marcação, mais referência lá na frente. É isso que a gente espera do jogo. Até porque, de todas as outras alternativas, de todas as outras opções que o Mancini testou, a gente não vê resultado. Talvez em alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Léo Natel fez a função de falso 9, tenha funcionado. Mas o Léo Natel também tem uma seríssima dificuldade na tomada de decisão. Ele foi escalado nesse jogo aberto pelo lado direito. Eu acho que ele tem um arremate fantástico, um chute seco, sem tomar muita distância. Ele costuma levar perigo nesse tipo de lance. Ele tem velocidade, ele tem força física. Ele participou do primeiro gol no cruzamento para o Otero. Mas o Léo Natel, muitas vezes, ele falha na tomada de decisão. E quando você coloca ele no comando de ataque como principal referência, você corre esse risco. Porque várias vezes eu vi, no clássico contra o São Paulo, inclusive, o Léo Natel tinha muitas opções, chegava na frente do goleiro, ou ele não concluía bem, ou quando ele tinha que concluir, ele tocava de lado e errava o passe, ou quando ele tinha que dar o passe para um companheiro, ele chutava longe. O Léo Natel tem que aprimorar isso, então por isso que ele talvez não seja a melhor opção. O Cauê é um menino que se fala maravilhas, que foi muito bem na base, que já marcou um gol entre os profissionais, precisa de uma sequência maior. É natural que ele não esteja pronto. Outros jogadores que muita gente me fala, bota o Luan de falso 9, bota o Vital de falso 9, Vital nem tá jogando, né? Mas enfim, bota o Mosquito ali e tal. Eu acho que pela característica do jogo do Mancini, e aí eu tô fazendo uma leitura, não aquilo que eu concordo, tá? Embora, repito, o Jô tenha atuado bem contra o Ituano, e acho que se ele for esse cara em outras partidas, ele pode sim ajudar. Eu acho que o Jô vai ser o titular. O Otero também, eu acho que, por exemplo, o Otero que estava desprestigiado, estava nesse time reserva, entrou no segundo tempo da última partida do Corinthians e agora vem começando, né, nesse time reserva. Eu não acho que o Otero seja muito mais do que isso. Ele fez um gol, ele foi participativo, ele é voluntarioso, ele cobrou alguns escanteios e tal. Eu acho muito pouco ainda para o Corinthians apostar num jogador desse quilate, que tem uma boa batida na bola e que corre, né? E que corre. Eu acho que é muito pouco ainda, mas diante das limitações de elenco e tudo mais, daqui a pouco o Otero pode sim também ser esse titular. Ainda mais na ausência do Matheus Vital, né? Eles estavam meio que concorrendo quando o Vital estava à disposição. Então, sem o Vital, eu acho que é uma tendência que o Otero jogue por um lado e o Mosquito por outro, com o Jô ali na referência. Eu tô voltando, né? Vamos lá. No meio de campo, o Luan é titular absoluto, incontestável. Conseguiu fazer uma sequência de bons jogos e imagino eu que convencer o Wagner Mancini de que ele merece essa posição. Até porque o Casares foi embora e mesmo quando o Casares estava aqui, lhe faltou comprometimento, não conseguiu se enquadrar no peso. As outras opções são o Ângelo Arauz ou jogar sem um meio-campista, como o Mancini já fez, com o Varanda, o Mosquito, o Léo Natel, o Jô, enfim, sem ter um jogador criativo. E a gente tem visto como o Luan pode ser esse cara. Ele brigou para ter uma sequência, ele pediu publicamente que tivesse uma sequência, está tendo e está aproveitando. O Luan mais uma vez foi participativo, buscou as jogadas, deu uma assistência maravilhosa para o Léo Natel, que infelizmente ele estava impedido. Mas ele de novo foi um cara que nessa posição próximo da área, ele carimbou muitas bolas, deu muita opção de ataque e pode colaborar muito justamente pela qualidade técnica que ele tem. Não foi o melhor jogo dele, mas ainda assim foi aquela sequência de jogos em que ele positivamente contribuiu. Então eu gostei muito mais uma vez do Luan, acho que não tem nem o que discutir, ele deve ser esse cabeça cerebral ali do meio de campo, flutuando entre as linhas, para poder construir as jogadas ofensivas do Corinthians. Aí para mim vem a grande dúvida, que é esse segundo homem de meio campo. Vejam que você tem no time, digamos, titular, o Gabriel e o Victor Cantilho. Só que ao mesmo tempo você tem o Xavier e o Camacho, que de novo fizeram um bom jogo. Às vezes eles alternam, né? O Camacho começa como primeiro, às vezes o Camacho como segundo, o Xavier também alternando posição com ele, o Ramiro, que estava bem, perdeu um pouco de espaço, virou reserva do time reserva, entrou no segundo tempo só desse jogo com o time alternativo. Eu tenho a impressão que o Camacho ganhou essa vaga de segundo homem. Eu colocaria o Cantilho. Não como o Mancini estava fazendo, né? Com o Gabriel, às vezes, o Cantilho mais atrás para testar a bola longa e o Gabriel mais à frente.
Para mim, o Gabriel de primeiro, o Cantillo como segundo homem, fazendo as suas inversões, as suas enfiadas, se aproximando do Luan, para o time ter mais qualidade na construção. Mas eu tenho a impressão que o Camacho, pelos jogos que fez, e sei lá, e por ter essa possibilidade de alternar muito, de ficar mais, sair um pouco mais e tal, chegar mais à frente, talvez ele tenha ganhado essa posição. Mas é só um feeling, tá? Não é nenhum tipo de informação. Mas é a grande dúvida para mim, quem será esse segundo homem de meio campo? O Gabriel, para mim, é o titular absoluto da primeira função. Fábio Santos, Fagner, o Bruno Mendes e o Gil com o Cássio no gol. Para mim, esse é o time titular. Agora, a gente precisa destacar também que dentre aqueles garotos que estão recebendo oportunidades, a transição, como eu já falei aqui para vocês, ela tem que ser gradativa, para você não expor o moleque e ao mesmo tempo colocá-lo num time que renda mais para que ele possa desenvolver o seu futebol. Vamos lá, o Rodrigo Varanda, por exemplo, tem recebido muitas críticas e contestações porque, claro, ele tá tendo dificuldades para jogar numa faixa de campo que talvez não seja a dele e não consegue desenvolver o melhor futebol. Você tem o Vitinho, que também é muito cedo ainda, ele recebeu 2 jogos de oportunidade para jogar numa faixa de campo que é muito cerebral, é muito decisiva. Então é bem difícil mesmo sem uma parceria melhor. O Cauê, que nada mais nada menos que precisa substituir o Jô, que é um ídolo da Fiel, e precisa de sequência também para a gente ver se dá para contar com o Cauê. Agora, os que jogaram hoje, o Raul na defesa e o João Vitor na lateral, olha, estão de parabéns. O grande problema, entre aspas, é que eles atuam em funções de jogadores que têm cadeira cativa. E não por acaso, mas porque estão consolidados. Um caso é o Fagner e o outro seja o Gil ou o Bruno Mendes. Ou até mesmo o Gemerson, né? Não sei qual o Mancini vai optar, imagino que o Gil e o Bruno Mendes. Eu sei que tem muita gente na bronca com o Gil, que o Gil não é mais o mesmo e tudo mais, mas aí eu vou voltar naquele aspecto, naquele argumento da experiência. Quando você vai encontrar um adversário internacional que você conhece pouco, estrangeiro, fora de casa, numa competição sul-americana, eu acho que a experiência vai fazer a diferença. Por isso, para mim, o Gil vai ser mantido na defesa. Agora, que bom que o Corinthians encontrou um zagueiro como esse Raul, porque, por exemplo, a gente tem visto dificuldades, né? O Gemerson, a gente não sabe se vai ficar, provavelmente não, então a gente precisa entender quais opções o Mancini vai ter. O Léo Santos já voltou no finalzinho, entrou no lugar do Luan e tal, depois de muito tempo sem jogar, é mais uma opção. O Danilo Avelar vai voltar daqui a pouco. Que bom que o Corinthians tem opções para a defesa, porque até pouco tempo não tinha. Né? Teve que resgatar o Marlon lá do Cruzeiro, da Série B, porque não tinha defensores. O Léo Santos estava machucado, não voltava nunca. O Danilo Avelar machucou, aí acabou contratando o Gemerson, pegou Covid. Então, que bom que hoje tem opções. E na lateral direita, muita gente me perguntava onde o Corinthians tem que contratar e tal. Eu sempre falei o seguinte: um reserva para o Fagner. E parece uma contratação meio desnecessária, mas quando você pede um cara como o Fagner, que é um dos principais jogadores do time, se não o principal, o cara que participa de todas as jogadas ofensivas, que é bem defensivamente e tudo mais, você contava com o Michel Macedo, a diferença era muito grande. Então precisava ter um cara ali. O Bruno Mendes, por exemplo, cumpriu com o papel dele, fez o que tinha que fazer. Agora o João Vitor, o que jogou esse menino nesse jogo contra o Ituano, ele é zagueiro, mas tá pronto para ser lateral direito quando o Fagner não puder atuar e o Corinthians fica bem servido, porque ele tem personalidade, ele vai à linha de fundo, ele faz cruzamentos, ele tabela jogadas, ele aparece na frente, olha, muito bom o João Vitor, é mais uma opção entre os garotos que o Wagner Mancini ganha. Não vai ser titular, o Fagner é o dono da posição, o Raul também não vai ser titular agora, mas que bom que o Corinthians tem, pelo menos entre os garotos, algumas possibilidades para a sequência da temporada. Eu sei que tem bronca com o Jô, eu sei que tem bronca com o Mancini, eu sei que o Ituano talvez não seja parâmetro para a Sul-Americana e a gente vai ter um parâmetro melhor na quinta-feira, mas o Mancini falou algo que eu concordo. Depois daquela sequência terrível de desempenho, mesmo invicto, né, contra Salgueiro, Retrô, São Caetano, Inter de Limeira, que o time jogou muito mal, por conta de uma sequência de jogos, muitas viagens e tudo mais, e que o time sentiu e acabou jogando mal, nesses últimos jogos, quando ele começou a variar as equipes e o time foi encorpando, foi encaixando, a gente já viu atuações melhores.
Não muito melhores, mas sim melhores. E alguns jogadores que estavam contestados começaram a aparecer. O caso de Luan, Otero e Jô. Que bom. Outros garotos que também não eram muito cobrados para jogarem melhor, talvez, né, ainda não estejam afirmados, mas você já encontra outros que podem ter uma chance ali na frente. Então você começa a ver, pincelar algumas coisas positivas e a gente vai ter que aguardar para esse jogo contra o River Plate do Paraguai para ver se esse time titular, qual será o time titular, se a gente consegue ver alguma perspectiva ao longo da temporada. Contra o Ituano foi bem. Alguns jogadores, imagino eu, que ganharam a posição e o vestibular terminou. Agora a prova vem na quinta-feira, que não é uma prova final, é apenas uma amostragem do que vem pela frente e do que será esse Corinthians para 2021. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!